Chama Sal e Luz. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade de ser canal de bênçãos em mais esta edição do programa evangélico Sal e Luz. Espírito Santo, guia-nos para que possamos fazer aquilo que te agrada. Sejamos abençoados. Sejam abençoados, amados ouvintes, cada vez mais na força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na direção do seu Espírito Santo, vamos com mais um programa evangélico Sal e Luz. Amados ouvintes do programa evangélico Sal e Luz, estamos com mais uma edição do nosso programa e prioritariamente eu louvo e agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Meus irmãos, hoje temos como nosso texto base Romanos capítulo 10, 17. Hoje vamos estudar e aprender um pouco mais das verdades da palavra de Deus através de vários versículos bíblicos. Prioritariamente, a base do nosso programa, da nossa mensagem nesta manhã, é a carta que Paulo dirigiu aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Em outras versões, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amados ouvintes, se voltarmos um pouco antes, em alguns versículos, Paulo vem dizendo, no capítulo 10, a partir do versículo 8, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas, o Evangelho. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, de Jesus Cristo. Meus irmãos, a fé é gerada em nós mediante a exposição dos nossos ouvidos, a recepção da mensagem do Evangelho. A mensagem das boas novas. Por isso Paulo diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Para que você, meus irmãos, possa arraigar, colocar essa mensagem no mais profundo do seu ser, no mais profundo do seu coração, é preciso você conhecer, é preciso você ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quão maravilhoso, meus irmãos, meus ouvintes do programa evangélico Sal e Luz, é saber da palavra de Deus cada vez mais. É fazer com que a fé seja crescente, cada vez mais crescente. Jesus disse que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mandar um monte lançar-se para outro lugar. Estou falando com minhas palavras, o que Jesus disse na Bíblia. Meus amigos, amados irmãos, a palavra de Deus é muito forte. Ela faz com que você tenha uma vida abençoada, uma vida que vai levá-lo à salvação, meus irmãos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra da fé, isto é, a palavra da fé, que Paulo disse que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos a um exemplo. Livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. O que o poder da palavra nos faz. A partir do 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Percebamos, amados irmãos ouvintes, quão foi a fé dessa mulher. A palavra de Deus nos diz, e é a verdade, que essa mulher tinha dinheiro e gastou todo o seu dinheiro com aquele seu problema de saúde, aquele fluxo de sangue. Mas ela ouviu em dado momento da sua vida que Jesus, a palavra que relacionava com Jesus, e que ele poderia mudar a sua vida. Ela ouviu e creu, e a sua fé foi aumentando ao ponto de enfrentar uma multidão que cercava Jesus e tocar nas vestes de Jesus. E Jesus perguntou quem havia tocado nele, porque virtude dele saiu. Inclusive os discípulos disseram, mestre, tanta gente fala em minhas palavras, tanta gente aqui, e o Senhor pergunta quem lhe tocou, mas a mulher disse, ele então testificou a fé tamanha daquela mulher. Então, meus amados irmãos ouvintes, falamos que a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra de Deus, ouvida mediante a palavra de Cristo. Então Jesus salvou e curou aquela mulher, coisa que nenhum homem pôde fazer por ela. Do mesmo modo hoje, Jesus não estando presente fisicamente nesta terra, ele está em todo aquele, através do Espírito Santo, em todo aquele que aceita-o como Senhor e Salvador. Por isso, Paulo diz aos Romanos, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isto é, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que nós fazemos aqui, mencionamos a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, para que possamos ser salvos. Se formos, irmão, no livro de João, capítulo 14, versículo, a partir do 14, nós temos, a partir do versículo 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas Jesus, no capítulo 14, em diante, ele também diz, continuando a sua mensagem: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, isto é, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui está a palavra, meus irmãos ouvintes. Amados ouvintes, Jesus disse que iria aos seus discípulos, mas viria outro Consolador do mesmo modo, que seria o Espírito Santo, a pessoa de Jesus em nós através de seu Espírito. Mas essa pessoa, o Espírito Santo, estaria em nós a partir do momento que nós confessássemos a Ele. E Ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Percebamos quão rica é a palavra de Deus e quão a fé ela gera em nossos corações, ao ponto de esperarmos Jesus, a volta de Jesus, e ao ponto de crermos que Jesus pode mudar nossas vidas, que Jesus pode nos curar, que Jesus pode fazer a situação mudar de circunstância, seja qual for a circunstância ou problema que você possa estar enfrentando neste exato momento, por exemplo. Vamos lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, Paulo diz em instrução a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 14 a 17. Versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perceba, ouvinte, que Paulo diz aqui a Timóteo. Ele estava fortalecendo Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, de Jesus Cristo. No versículo 15 ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz, meus irmãos: pela fé, que podem fazer-te sábio para a salvação. Quantos exemplos a Bíblia nos diz ainda? Poderíamos falar aqui durante toda a manhã, durante todo o dia, durante muito tempo. Mas nos voltemos a esses exemplos. A fé da mulher do fluxo de sangue, a fé que Paulo diz que leva à salvação, a fé que é aumentada mediante a ouvir a palavra de Deus, mediante a guardá-la cada vez mais em nossos corações. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu trago para todos vocês, que meditem cada vez mais. A palavra de Deus é poderosa para salvar a sua vida. A palavra de Deus é poderosa para curar se você tem uma enfermidade neste momento, se você precisa de uma ajuda, se você precisa resolver um problema. Tem coisas, meus irmãos, que uma pessoa ou outra até pode lhe ajudar a resolver por um dado momento. Mas certamente só Deus é um ser que você pode confiar cegamente e que pode plenamente te ajudar. Jesus é o seu melhor amigo. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos instrui, ele nos ensina. Então não deixe de considerar essa palavra através desse programa a todos vocês. Desde já que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus amados ouvintes desse programa evangélico Sal e Luz. Para finalizarmos, temos aqui o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sejamos todos abençoados em nome de Jesus.
você gostaria de receber essa mensagem em seu e-mail, é só você enviar uma mensagem para o e-mail do programa, que é programaevangélico.sal-e-luz@gmail.com, e você poderá receber essa mensagem em seu e-mail e ouvir quantas vezes você quiser esta mesma mensagem. Portanto, nos escreva programaevangélico.sal-e-luz@gmail.com e nós enviaremos para o seu e-mail. programaevangélico.sal-e-luz@gmail.com. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê? Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super-heróis. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus arrasa, faz teu povo. Campeão, Deus te fez vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Vencedor, Deus arrasa. Ele faz o quê? Faz teu povo, eu sei o querer. Vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e Programa Sal e Luz. Programa Sal e Luz.